chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos para março. Já estou aqui com Rui Hungria, analista da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paulo. A gente começou fevereiro com a temporada de resultados, mas março também continua até o final do mês. Para a carteira de dividendos, ainda dá tempo de aproveitar? Normalmente as companhias elas esperam o ano fechar para fazer o balanço, fazer projeções, ver se elas vão precisar de mais ou menos investimentos para o ano seguinte, assim por diante. Normalmente, nessas contas todas, as companhias também acabam tendo uma ideia melhor do que elas vão poder distribuir de dividendos. Então, é comum até a gente ver ali no fechamento do ano, o quarto trimestre ele fecha o ano, nesse fechamento de ano as companhias até se predisporem a distribuir até um pouco mais de dividendos por conta desse cálculo, que elas fazem, elas têm uma maior clareza do ano que vai ter ali pela frente. Então, normalmente a gente costuma ter mais anúncios de dividendos nessa época, então, dado que ainda temos resultados pela frente, ainda dá para receber alguns dividendos aí de resultados. As empresas também estão divulgando seus guidances para 2025. Como é que está a previsão para distribuição? Nem todas as companhias divulgam guidance, Algumas divulgam, outras preferem não fazer isso, até para não se comprometer muito ali com um ambiente que pode mudar bastante para melhor ou para pior, Posso dar alguns exemplos aqui, por exemplo, dos bancos, Os bancos divulgaram guidances que a gente no mercado entende que é uma abordagem conservadora, Se você olhar por exemplo, o crescimento de carteira dos últimos anos. A carteira esperada e o crescimento por esses bancos nesse ano de 2025 é um crescimento menor. Isso é ruim? Não é necessariamente ruim, porque tudo depende do ambiente que você está vivendo. Se você está entrando num ambiente mais difícil, onde conceder crédito também é um risco maior de você ter inadimplência, então o mercado entende um guidance um pouco mais conservador até para preservar os resultados ali naquele ano ou nos anos seguintes. Então, o que a gente tem visto de maneira geral é as empresas trazendo uma visão um pouco mais conservadora para esse ano de 2025, até assim, a gente está num ambiente de expectativa de elevação de Selic ainda, a virada do ano foi um mês muito ruim de bolsa, com piora de expectativas de inflação, então, sim, seria natural mesmo que as companhias tivessem uma abordagem um pouco mais conservadora, mas eu sempre gosto de lembrar que assim, uma coisa é o guidance, é a visão que a companhia tem ali na virada do ano, mas isso não quer dizer que o ano vai ser necessariamente ruim, ou que o guidance diz o que vai ser o ano da companhia. O guidance é uma espécie de projeção do que a companhia está vendo ali no começo do ano, mas isso pode mudar drasticamente. Você pode, por exemplo, em alguns meses ter alguma melhora de perspectiva do mercado, alguma redução de expectativa de inflação, queda do dólar, por exemplo, e todas essas coisas começam a ajudar o ambiente macro de uma certa maneira e isso ajuda as companhias a ultrapassarem os guidances que elas falaram. Então, sempre gosto de lembrar que assim, o guidance no começo não necessariamente quer dizer como vai ser o ano, É como a companhia está enxergando, mas isso pode mudar drasticamente, inclusive para melhor. E quais são suas escolhas para o mês de março? Bom, uma escolha que a gente gosta bastante e recorrentemente está na nossa carteira é o Banco Itaú. É um banco que tem conseguido atravessar os momentos difíceis da economia brasileira crescendo mais do que os seus pares, do que os concorrentes, principalmente ali os bancões privados, sempre com resultados muito resilientes, sem sustos, e com um crescimento que não é um absurdo, mas é um crescimento saudável, que permite também um crescimento da distribuição de dividendos. Então, o Itaú ele serve como uma empresa que traz uma solidez para a nossa carteira de dividendos, não só em termos de crescimento de resultados, mas também paga dividendos mensalmente também, então esse é um outro diferencial. E é uma companhia que a gente entende que mesmo num cenário difícil, se 2025 for um ano difícil para a economia, a gente entende que o Itaú vai conseguir ter resultados interessantes mesmo assim. Então, o Itaú tem um papel de solidez na nossa carteira que é muito importante. E um outro papel que a gente gosta para esse mês, o papel da Eletrobras.
a gente entende que vem conseguindo aí se aproveitar de uma certa melhora do ambiente de preços, né, de energia, mas além disso a gente tem a negociação ainda com a União acontecendo, que pode trazer uma resolução bastante positiva aí para a companhia, né, eliminação de algumas obrigações bilionárias que podem ajudar aí na expectativa, inclusive de pagamentos de dividendos no futuro, né? E além disso, também temos resultados aí a serem divulgados, então é um nome que a gente gosta bastante também. E você conferiu 2 escolhas da carteira de dividendos para março. Para conferir a carteira completa, só clicar no link da descrição. É de graça.